Rio Grande do Sul apresenta projeto de linha de trem que vai ligar Porto Alegre a Gramado em 1 hora de viagem. Investimento privado é de 4 bilhões e meio de reais. Programa busca fortalecer o turismo no Rio Grande do Sul, com destaque para a cultura tradicionalista. Paraná anuncia investimento em inovação para a cadeia leiteira e setor agropecuário. Policiais rodoviários federais fazem curso de atendimento pré-hospitalar com apoio do SAMU. Nova tensão diplomática entre Bogotá e Lima. Colômbia nega soberania do Peru sobre ilha na fronteira amazônica. Israel aprova plano para assumir controle de Gaza. E você vai ver também Centro Histórico de Garopaba e a importância da preservação. Queda de casa antiga na cidade sul catarinense levanta questão sobre patrimônio cultural. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta sexta-feira, 8 de agosto. Nós estamos ao vivo agora no horário de Brasília, 8h02. Um projeto inédito no Brasil promete ligar Porto Alegre a Gramado de trem em apenas 1 hora. São mais de 4 bilhões de reais em investimento privado, além de expectativa de mais de 22 mil empregos. O anúncio foi feito pelo governador Eduardo Leite no Palácio Piratini, ao lado do secretário de Logística e Transportes, Gilvir Costella, e representantes da empresa responsável, a Sultrens. Com investimento privado de 4 bilhões e meio de reais, o projeto prevê a ligação de Porto Alegre a Gramado em apenas 1 hora de viagem em 2 vias férreas, uma para cada sentido, e passará por 19 municípios, com área de influência em 22 cidades. Muda paradigma, né? Para o Estado, nós temos uma característica de ter na região da Serra Gaúcha uma forte vocação turística, o que nos dá essa viabilidade econômica, porque o volume de turistas de fora do Estado com disponibilidade para pagar um valor de uma passagem de trem ajuda a viabilizar esse modal, reduzindo, né, a necessidade ou até eliminando a necessidade de aportes públicos. Os custos das desapropriações também são levados ao setor privado, claro que em articulação com o público, porque eles não podem desapropriar, né? Eles têm que fazer aquisições. Então, o Estado também entra numa cooperação para as eventuais desapropriações necessárias serem feitas em articulação com o privado. A previsão é que a operação comece em até 7 anos, com a concessão de 99 anos para a iniciativa privada. Serão mais de 22 mil empregos gerados, direta e indiretamente. O percurso incluirá 27 cruzamentos rodoferroviários, 15 pontes e viadutos e 9 túneis, conectando a capital a uma das regiões turísticas mais visitadas do Brasil, com transporte moderno, sustentável e seguro. O governo do Rio Grande do Sul apresentou nesta quinta-feira o programa O Sul Te Espera. A iniciativa, conduzida pela Secretaria de Turismo, é voltada para a promoção dos destinos gaúchos e ao fortalecimento do turismo. O programa, que aponta para o turismo como vetor estratégico de desenvolvimento econômico, tem investimento total de 214 milhões de reais. A aposta do governo é que o setor é uma das grandes oportunidades para a geração de emprego no atual contexto de transformação do mercado de trabalho. Depois das enchentes, tudo está relacionado à superação, né, daquele quadro que a enchente nos trouxe. O que a gente observa, como foi trazido nos dados, né, que a gente faz de gerenciamento dos assentos disponibilizados em voos para o Rio Grande do Sul, do fluxo de turistas, tudo isso é analisado e acompanhado, e a gente vê o quanto de impacto tem não apenas a restrição de voos naquele momento, mas também um impacto reputacional. As pessoas enxergaram o Rio Grande do Sul por uma dor muito grande que a gente vivenciou e, naturalmente, as pessoas passam a ter receio. Será que vou visitar o Rio Grande? E o risco de ter algum evento que dificulte, que a experiência não seja boa. Então a gente precisa mostrar para as pessoas que isso está superado, que o Estado tem condições de acolher, de receber. Somos considerado o estado mais acolhedor do Brasil, segundo pesquisas de satisfação dos turistas, e a gente quer exibir isso. Um dos destaques é a parceria estratégica com o movimento tradicionalista gaúcho, que contará com 3 milhões e meio de reais para transformar a cultura do Rio Grande do Sul em experiência turística. A iniciativa vai valorizar os centros de tradição gaúcha, os CTGs, como espaços de recepção de visitantes,
promoção de vivências e fortalecimento do turismo cultural em todo o estado. Uma coordenação de esforços para transformar a cultura gaúcha e a nossa tradição num atrativo turístico. Nós entendemos que muito da nossa cultura gaúcha acabou sendo por muito tempo para nós mesmos. E nós entendemos que ela se torna um elemento a desenvolver a atratividade turística. O mês Farroupilha, por exemplo, é um mês que sempre foi de grandes festividades, muito de gaúchos para gaúchos. E a gente quer começar a transformar isso num momento, como outros estados no Brasil fazem, das suas grandes festas populares, num momento de visitação, de turismo, né? Só que não é tão simples, é um organismo complexo isso. Como eu disse, desde colocar na prateleira da agência de viagem, até dentro do hotel, no receptivo, no parque, no CTG, estar pronto para receber, né, com eventos especificamente direcionados a turistas e não apenas para a sua própria comunidade do tradicionalismo, tudo isso tem que ser amarrado e desenvolvido. Então é isso que a gente está fazendo aqui hoje, né, com esse programa do Sul Te Espera, liderado pela nossa Secretaria de Turismo. Vamos promover todas as regiões turísticas do nosso estado têm atrativos que acontecem durante o mês Farroupilha e todos podem estar inseridos dentro das programações das agências de viagem, dos operadores de turismo, como uma experiência única e inesquecível. Desde os acampamentos farroupilhas, que são realizados na maioria das cidades, até as experiências que passam por dentro dos CTGs, das cavalgadas, dos desfiles que são celebrados no 20 de setembro, como produto de comercialização para o turista. Ele compra a experiência e se apaixona pela nossa cultura e sai daqui mais um gaúcho pelo mundo. Em Florianópolis, 41 policiais rodoviários federais de todo o país concluíram um curso intensivo de atendimento pré-hospitalar. A qualificação promovida pelo governo do estado prepara os agentes para agir com mais eficiência em situações de urgência e emergência. Depois de 30 dias de aulas teóricas, práticas e estágios em campo, os agentes de diversos estados receberam um certificado de conclusão do curso de habilitação em atendimento pré-hospitalar. A capacitação foi realizada pelo governo de Santa Catarina por meio da Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com o SAMU, do Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Rodoviária Federal. E essa integração também para a gente é importante porque eles saberem como a gente atua, né? E até a nível de central de regulação, né? A nível de portaria, a gente atua muito com a portaria 2048, né? Que é uma portaria ministerial, né? Do Ministério da Saúde. Eles reportam, então, essa questão à Central de Regulação do SAMU, né? Que é a nossa Central de Regulação de Urgências, e aí ali o médico que atende lá na nossa central, ele consegue passar, né, para esse policial que está lá atendendo essa vítima, atendendo essa ocorrência, orientações no que fazer até a chegada de uma ambulância, né? Às vezes, quando não tem uma ambulância, ele consegue dar orientações para o próprio PRF que está lá, ou o outro policial que está lá. Então, com certeza é um curso assim, que vai servir de grande valia não só para eles, mas para a gente também. Esta é a primeira vez que o SAMU catarinense é selecionado para ministrar um curso deste porte para a PRF. A formação, que não era realizada há 15 anos, atendeu aos protocolos oficiais do Ministério da Saúde e incluiu treinamentos de resgate veicular, salvamento aquático em altura, combate a incêndio e suporte básico de vida. Servidores, né, policiais, rodoviários federais, eles fazem cursos de formação para entrar, né, saem da sociedade para entrar e se formarem policiais. Mas por muitas vezes essas competências aí principalmente de socorro a pessoas não ficam tão internalizadas ali no policial. Para isso, a gente faz alguns cursos de capacitação e este é um curso de capacitação, um curso de habilitação em atendimento pré-hospitalar, para que eles saiam daqui com isso, com todas as competências mais enraizadas e consigam aí de uma forma mais eficiente prestar esse atendimento aí à sociedade que ela tanto espera, né? Os participantes foram selecionados por meio de um processo seletivo nacional e passaram por capacitação completa. Entre os concluintes estava o policial rodoviário e médico Moisés, que destacou a relevância do aprendizado mesmo para profissionais já experientes na área da saúde. A experiência prática do atendimento pré-hospitalar é até muito diferente do que eu fazia no intra-hospitalar. Então, saber identificar a vítima e preparar a vítima para o hospital é muito importante. Para mim, que sou médico, mas para os colegas que são de outras formações também precisam saber como intervir
da melhor maneira, porque o básico bem feito é o que faz diferença lá no hospital. Há alguns casos em Minas Gerais, já houve, e Brasil afora, de pessoas que vêm na PRF, vêm num posto, né, numa base operacional, uma primeira resposta, pessoas capazes de solucionar um problema como uma criança engasgada ou uma emergência. E eu acho super importante, né? Eu venho de uma carreira onde eu já lidava um pouco com atendimento pré-hospitalar, que era o Bombeiro Militar de Minas Gerais, e mantenho essa visão da importância do APH e agora muito mais tendo conhecimento técnico aqui pela PRF, com equipes e instrutores altamente capacitados. A expectativa é que novas turmas sejam formadas, ampliando o alcance de treinamento a outros agentes com a meta de reduzir o tempo de resposta e melhorar os desfechos clínicos nas ocorrências e salvar mais vidas. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, anunciou durante a AgroLeite 2025 em Castro, nos Campos Gerais, novos investimentos em inovação para a cadeia leiteira do Paraná e o setor agro do estado. Na 25ª edição, a AgroLeite, reconhecida como vitrine internacional da cadeia leiteira na América Latina, reúne 300 expositores e mais de 550 animais das raças holandesa e Jersey. A expectativa é que o evento receba mais de 160 mil visitantes e gere 500 milhões de reais em negócios. Durante esta edição, o governador anunciou a criação de um laboratório de biotecnologia do leite, que contará com aporte estadual de 20 milhões de reais. Também foi confirmada a instalação da primeira fábrica brasileira de tecnologia SteriCerto, voltada ao controle bioecológico das pragas e doenças nas lavouras. As iniciativas reforçam a estratégia do Estado do Paraná de promover uma agricultura mais tecnológica, sustentável e com maior valor agregado, beneficiando especialmente os pequenos produtores e cooperativas. Isso que não vai ajudar só o Paraná, vai ajudar também o Brasil, né? A pecuária leiteira, esse setor ele gera muito emprego no Brasil como um todo, né? Então a ideia é poder cada vez estar melhorando mais os nossos produtos, levando mais qualidade para o consumidor, melhorando a genética dos animais, criando os novos produtos, né? Como é o Whey Protein hoje, que é uma loucura. O Brasil exporta muito Whey Protein e até alguns poucos anos atrás era comida para porco, né? Então tudo isso foi através de pesquisa, foi através de muito estudo. O novo laboratório de biotecnologia do leite promete desenvolver soluções tecnológicas que aumentem a competitividade da cadeia leiteira, como foco especial na realidade dos pequenos produtores, contribuindo para elevar a rentabilidade, a produtividade e a sustentabilidade no campo. E tudo isso numa perspectiva de fazer com que se possa aqui cuidar do tema de sanidade animal, nutrição animal, genética, reprodução, tudo isso que são temas escolhidos pela Castrolanda como prioritários para que a ciência e a tecnologia do Paraná ajude a superar as dificuldades no sistema produtivo, aumentar produtividade, ganho de qualidade e competitividade. O conflito entre o Poder Judiciário brasileiro e o Congresso Nacional, em especial a oposição, parece não ter fim. A novidade é o tom de ameaça que o Supremo emitiu nesta quinta-feira por meio de nota publicada por uma jornalista. Informação impulsionada pela possibilidade da abertura de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Assunto para o jornalista Tiago Pereira, que já está por aqui. Tiago, boa noite, seja bem-vindo. Nos atualize, por gentileza. Pois é, muitas notícias, a gente só se viu na segunda, na quarta, infelizmente, a gente foi cobrir a matéria da FCDL, que vocês assistiram ontem, né? Por isso eu não estive aqui, mas a semana foi conturbada, porque a terça-feira começou com a obstrução do Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado, né? E a gente noticiou aqui, obviamente, não deu para a gente comentar, trazer uma análise mais sobre isso, e a gente traz agora, porque já é um desdobramento, né? É o que a gente chama de switch, uma atualização sobre esse caso. Mas sim, há muitas notícias correndo nos bastidores, agora há até rumores de novas ameaças dos Estados Unidos sobre mais uma vítima da Lei Magnitsky, né? Nesse caso seria o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que disse ontem que mesmo com as 41, já vou adiantar a notícia, né? Mesmo com os 41
senadores a favor da abertura do impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que tenha 81, que são 81 senadores, né? E está incluindo o voto dele. Não abrirei. E aí isso é uma afronta, porque Alexandre de Moraes, para os Estados Unidos, como a gente sabe, é uma vítima, né? Um alvo de sanções, né? Inclusive na situação dos direitos humanos e também da liberdade de expressão, e Davi Alcolumbre sendo comparsa, não permitindo que o impeachment avance, ele também pode ser uma vítima. Boa noite para você. Boa noite. E para toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. E vem comigo, vamos lá. Olha, o que parecia, né, no passado, no verbo parecer no passado, impossível, virou realidade. Após muito trabalho, obstrução, né, e convencimentos, porque a política é feita de convencimento, 41 senadores, por enquanto, deram início ao processo legal do Senado Federal em colocar freios na Justiça, quando ela se prevalece aos demais poderes, em especial em decisões monocráticas aplicadas por apenas um juiz, um ministro. Nesse caso, eu estou falando de Alexandre de Moraes, o ministro do STF que teve a aplicação da Lei Magnitsky aplicada contra ele por decisões tiranas, por entendimento do governo americano contra a democracia e liberdade de expressão no país. É o Senado que tem o poder de aceitar ou não uma indicação ao STF, assim como é ele que tem o poder de frear, de segurar e, neste caso, removendo o magistrado no posto. O que a gente chama, uma palavra do inglês, mas usada no português, de impeachment. Preparamos uma arte para ilustrar o placar, é assim que a gente vai tratar agora, de como está essa situação lá no Senado Federal. Vejam só, nós temos, portanto, 41 senadores já com voto declarados a favor da abertura, gente, a abertura do pedido de impeachment. Não quer dizer que ele vai ser impeachmentado. Para ser impeachmentado, ele precisa de 54 votos. E aí abre-se um processo. Vocês lembram do caso da presidente Dilma, das pedaladas fiscais? É parecido. Vão se trazer provas, vão ter que provar que realmente ele feriu a Constituição, que ele feriu a liberdade de expressão, que ele foi um tirano lá no STF. A gente sabe que provas não faltam, né? Hoje, inclusive, sexta-feira, dia 8, é isso? Dia 8 de agosto, a OAB abriu os olhos, emitiu nota também dando pareceres contrários às decisões de Alexandre de Moraes, pela primeira vez em 2 anos. E aí a gente tem uma indefinição, né? Porque Alcolumbre disse que, você já tem a maioria para eu colocar em votação a abertura do impeachment, mas eu não vou colocar. E aí, mesmo que tenha 81, ou seja, ele disse que mesmo que esse placar aumentar, ele não vai, mas ele não é um outro tirano dentro de outro poder, o legislativo, para tomar uma decisão como essa, e passa a ser vítima da Lei Magnitsky, porque os Estados Unidos, inclusive a Embaixada Americana, está de olho em tudo o que está acontecendo no cenário político e judicial brasileiro. E aí a gente tem 21 indefinidos, né, que ainda não deram votos, embora com esse placar já deveria ser colocada em pauta a abertura desse processo de pedido de impeachment e, obviamente, 19 contras, não é por acaso que está na cor vermelha. Na arte a seguir, a gente vai revelar para você quem são esses senadores que estão indefinidos. Por que esse número é importante? A gente tem aqui as siglas partidárias, todas. O que me chama a atenção são o PSB, que tem o Flávio Arns, ainda está indefinido, tá? Mas o PSB é um partido que tem geralmente apoiado as pautas da esquerda. E aí predomina aí o MDB, como sempre é o partido que está ali no centro, então a gente não sabe muito a posição dos deputados, se eles são à lá direita ou à lá esquerda, mas a gente tem o partido PSD, que é o partido do Ratinho Júnior, né, que tem tudo para ser um dos pré-candidatos ao governo brasileiro na próxima eleição, candidato à presidência, que tem 7 senadores ainda desse partido indefinido, o MDB com 8 liderando, né, e o PL que eu não sei por que ainda não está declarado o voto da Eudócia Caldas e do Romário. O Romário, né,
já está sendo tratado como um traidor hoje pelos bolsonaristas, porque ainda não declarou seu voto e está em cima do muro com relação a essa decisão. E aí o Partido Progressistas, que também me chama a atenção, por que o Ciro Nogueira, que é o presidente da sigla nacional, ainda também não declarou. Esperidião Amin, senador progressista por Santa Catarina, é um defensor ferrenho da abertura do pedido de impeachment, um conhecedor do direito brasileiro, um conhecedor da Constituição, um constituinte, sabe muito bem o que está escrito na Constituição, não está falando à toa das arbitrariedades que Alexandre de Moraes cometeu. Portanto, um cenário de que, se for para a votação, com os 7 votos do PSD, com os 8 votos do MDB, que mais esses 3 aqui juntos, né, ignorando esses do Podemos, União Brasil e PSB, a gente teria votos suficientes, muito mais do que 54, se as provas que forem apresentadas em plenário forem polposas, como a gente imagina que são, né, não há falta de argumentos para isso, pode sim haver esse pedido. E aí, por isso, seja que tenha esse medo, né, da abertura, porque não é aquilo que a gente sempre fala, o próprio STF nos processos fala, é só uma investigação, vamos investigar, se não tem nada a temer. Por que a gente não abre, então, o pedido de impeachment de Moraes? Ele não diz e os demais togados não falam que ele agiu dentro das 4 linhas, como o Bolsonaro fala, ou seja, dentro da Constituição, dentro da democracia brasileira. Por que a gente não abre o pedido de impeachment? Fica a interrogação, mas votos a gente sinaliza que, se as provas forem pomposas, não faltam. Agora, o STF, meus amigos, não gostou nada do que viu com esse cenário. Esse placar assusta e, por meio da jornalista Basília Rodrigues, ex-CNN Brasil, agora independente, no Twitter e nas redes sociais, mandaram recado. Vai para a tela. Olha, ministros do STF afirmam que vão levantar o mercúrio. Levantar o mercúrio é subir a temperatura, né? Contra o Congresso, se processo de impeachment de integrante da corte avançar. A expectativa é de que o processo, mesmo que aberto, não seja aprovado. A gente viu anteriormente que não. É possível que seja aprovado, Basília. Caso contrário, magistrados destacam que podem dar andamento a julgamentos, investigação, que estão pendentes contra deputados e senadores na Justiça. Aqui o recado. Olha, vocês não abrem o processo, porque muitos de vocês têm coisas na gaveta. E aí, depender do resultado, nós vamos começar a olhá-los com lupa. Essa é a justiça que tem o símbolo da cegueira, que ela não vê? Para ser neutra ou imparcial, queiram como queiram, interpretá-la? Não é essa a análise que a gente deve fazer da justiça. E é por essas e outras que nós estamos assim, meus amigos, nessa situação. Uma indireta daquelas como se não fosse obrigação dela, a justiça mais cara do mundo, julgar todos, e eu disse todos, na forma da lei, independente do status, classe social, cor ou gênero. E eu colocaria por aqui a profissão, porque agora político passa a ser profissão, né? Eu sou jornalista, nós temos cinegrafistas, editores, e agora a gente tem também políticos, porque tem gente que vive a carreira na política. Então, política passou a ser uma profissão. Independente de qualquer profissão que a gente siga, seja jornalista ou político, a justiça tem que nos julgar como a lei pede. Senhores ministros, agora fica a pergunta, né? Respondam para o Brasil. Por que esses processos que a Basília sinaliza, por intermédio da fala de vocês, se é que eles existem, estão parados? Eles têm algum privilégio? E os processos da Lava Jato, que iriam para a primeira instância, estão esperando o quê? Caducar? Para fechar, meus amigos, olha o que vem na tela agora. Sentem porque é forte. Tribunal Superior do Trabalho constrói sala VIP em aeroporto por 1 milhão e meio e prevê regalias. Sabe por que eles pediram isso? Porque, segundo eles precisam manter a distância aqui. Ministros terão direito de espaço exclusivo e transporte privado para evitar pessoas inconvenientes. Os nossos juízes, os nossos ministros, os nossos políticos estão numa situação tão complexa, porque eles usam muito a ponte aérea Brasília-São Paulo, cada um mora na sua região, mas o aeroporto de Brasília é a porta de chegada, não tem como sair. E eles são
estão numa situação tão complicada que precisam de uma sala VIP, porque eles não têm coragem, aqui eu digo que a palavra é coragem, de enfrentar a população nos corredores, nas salas de embarque dos aeroportos para o Brasil afora. E eu lembro aqui vocês que Brasília foi para lá onde está, no centro do país, não à toa. É porque no Rio de Janeiro, já naquela época, os senadores e deputados eram cobrados nas ruas de Copacabana, em qualquer rua ou bairro do Rio de Janeiro, bairro carioca, por situações que a população entendia contrária. Hoje a gente cobra onde? Na rede social, e é por isso que eles querem nos censurar. Mas aí foram para Brasília, anos e anos se passaram, a rede social chegou, a situação mudou. Mas agora nos aeroportos, que é o lugar onde eles encontram tete a tete a população, é preciso criar uma sala VIP, vocês acreditam, para os juízes do Tribunal Superior do Trabalho embarcar e desembarcar para não encontrar com a população. É para acabar a justiça mais cara do Brasil com situações como essa. E aí a gente fica com aquela pergunta, né? Aquela sempre pergunta que a gente faz. É preciso tudo isso? É preciso essas regalias? Todos esses benefícios, além dos salários tão altos que os juízes já têm e os benefícios que a função, e que são funções importantes, mas que a gente vê que estão numa situação tão complicada na opinião pública, né? Que eles precisam sim realmente fazer um investimento altíssimo, que a gente sempre fala aqui com o dinheiro, não meu, não seu, o dinheiro nosso, que quem somos nós? Os pagadores de impostos. É isso aí. Tiago, obrigada. Me estendi hoje, mas é preciso. Um excelente final de semana. Curtam com responsabilidade e a gente se vê na segunda-feira, quem sabe com notícias um pouco mais leves para você. Tá certo, então. Bom fim de semana e até segunda. Para todos. Até lá. Até. E agora você vai ver, depois do intervalo, que a nova tensão diplomática entre Bogotá e Lima prevalece. Colômbia nega soberania do Peru sobre uma ilha na fronteira amazônica. Copa do Brasil, Vasco e Cruzeiro avançam às quartas de final da competição nacional. E ainda, Centro Histórico de Garopaba e a importância da preservação. Queda de casa antiga na cidade sul-catarinense levanta a questão sobre patrimônio cultural. Nós voltamos em instantes. Aqui no interior a estrada tem que ser boa. E se for com buraco, credo, a gente perde um tempão. Por isso a gente tá feliz com o novo programa do Estado em parceria com as prefeituras. A Estrada Boa Rural. O programa vai arrumar dezenas de estradas rurais em toda Santa Catarina. Agora meu pai vai levar a produção bem rápida na cidade. Vai sobrar mais tempo para tomar chimarrão e comer a minha cuca. Estrada Boa Rural. Governo de Santa Catarina. A reforma tributária vai impactar a sua alimentação e da sua família. 57 mil brasileiros morrem todos os anos devido ao consumo de ultraprocessados. E mesmo assim, esses produtos ainda podem receber incentivos fiscais. Você precisa agir agora. Exija mais impostos para os ultraprocessados e menos impostos para os alimentos saudáveis. Acesse já doceveneno.org.br e mostre o seu apoio. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. A saúde em Santa Catarina não para de avançar. Estamos recuperando os hospitais rapidamente. É verdade, ainda temos muito trabalho pela frente, mas estamos no caminho certo. São mais de 70 hospitais em obras e mais de 6 bilhões em investimentos no último ano, além de 900 mil cirurgias realizadas. O bem-estar dos catarinenses é o nosso compromisso. Governo de Santa Catarina. De volta com o Pix News, agora 8h30, vamos com alguns destaques internacionais.
O presidente colombiano Gustavo Petro declarou nesta quinta-feira que não reconhece a jurisdição do Peru sobre uma ilha localizada no rio Amazonas, na fronteira entre os dois países. A declaração ocorreu na quinta-feira durante os atos de celebração da independência da Colômbia, na cidade de Letícia. A Colômbia não reconhece a soberania do Peru sobre a chamada Ilha de Santa Rosa e desconsidera as autoridades de fato impostas na área. Colômbia e Peru mantêm uma disputa histórica sobre a linha de fronteira no rio Amazonas, que muda naturalmente o leito com frequência, criando novas ilhas. Lima defende que a ilha de Santa Rosa está no território do país e que os habitantes são peruanos. Em junho, o Peru oficializou a criação de um novo distrito em Santa Rosa e enviou funcionários públicos para a região. A Colômbia protestou e exigiu uma negociação bilateral para definir a soberania insular. O governo dos Estados Unidos aumentou para 50 milhões de dólares, cerca de 272 milhões de reais, a recompensa para quem fornecer informações que ajudem a prender o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. O Departamento de Justiça confiscou mais de 700 milhões de dólares em ativos ligados ao líder chavista. Em postagem na rede social X, a procuradora-geral Pam Bondi disse que o líder chavista é um dos maiores narcotraficantes do mundo e uma ameaça à segurança dos Estados Unidos. O chanceler da Venezuela, Iván Gil, chamou de patética a recompensa e de a cortina de fumaça mais ridícula já vista. Bondi afirmou que até o momento a agência antidrogas dos Estados Unidos confiscou 30 toneladas de cocaína vinculadas ao presidente da Venezuela e seus cúmplices e que o Departamento de Justiça confiscou mais de 700 milhões de dólares em ativos ligados a Maduro, incluindo 2 jatos privados, 9 veículos e outros bens. Estados Unidos e Venezuela não mantêm relações diplomáticas desde o primeiro mandato de Trump, de 2017 a 2021. O Gabinete de Segurança de Israel aprovou na madrugada desta sexta um plano do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para derrotar o Hamas e assumir o controle da cidade de Gaza, no norte do território palestino devastado pela guerra e em crise humanitária. De acordo com o Estado judeu, a medida faz parte de um plano proposto pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e aprovado pelo Gabinete de Segurança na madrugada desta sexta-feira. Na quinta-feira, Netanyahu havia dito à rede americana Fox News que Israel quer controlar totalmente a faixa de Gaza, mas não governá-la ou mantê-la. O premier explicou que a intenção é passar o bastão para forças árabes que vão administrar a região corretamente, oferecendo uma vida agradável aos habitantes sem ameaçar Israel. Pelo plano aprovado nesta sexta, espera-se que os militares entrem em áreas centrais do enclave. A ação permite o fornecimento de ajuda humanitária à população civil fora das áreas de combate. A população israelense em Jerusalém reagiu à notícia dividida. A vida dos reféns ficará ainda mais ameaçada por esta decisão. Mas, de qualquer forma, como eles já estão em cativeiro há quase 2 anos, temo que não consigam sobreviver. Isso é impossível, impossível. Não podemos ceder à chantagem. A decisão do gabinete não é a coisa certa a se fazer, porque isso pode colocar a vida dos reféns em risco e, em geral, não é bom para a segurança do país como um todo. Das 251 pessoas sequestradas em 7 de outubro de 2023 pelo Hamas, 49 continuam como reféns em Gaza, das quais 27 foram declaradas mortas pelo exército israelense. Atualmente, as forças de Israel ocupam ou operam em cerca de 75% do devastado território palestino, principalmente a partir de posições permanentes ao longo da fronteira. O chanceler Friedrich Merz afirmou nesta sexta-feira, que a Alemanha vai suspender a exportação de equipamento militar para Israel, que possa ser usado na faixa de Gaza. A decisão segue o anúncio de que o exército israelense vai perseguir o objetivo de assumir o controle do território.
O anúncio foi realizado nesta sexta-feira pelo chanceler Friedrich Merz, em relação ao plano israelense de tomar o controle da cidade de Gaza. O congelamento da exportação de armas marca uma mudança drástica de rumo para o governo alemão. Berlim, há muito tempo, é um dos mais fiéis aliados internacionais de Israel na busca por reparação pelo Holocausto. Mas, nesta sexta-feira, Merz afirmou ser difícil compreender como o mais recente plano militar israelense ajudaria a atingir os objetivos de desarmar o Hamas e liberar os reféns israelenses restantes mantidos em Gaza. O chanceler acrescentou que a Alemanha continua profundamente preocupada com o sofrimento contínuo da população civil na faixa de Gaza. Até pouco tempo, Israel contava com um plano de apoio de quase todo o espectro político alemão. Um país que ainda busca reparar os horrores da Segunda Guerra Mundial, quando mais de 6 milhões de judeus foram assassinados. Desde o início da guerra em Gaza, após o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, até maio deste ano, a Alemanha aprovou exportações de defesa para Israel que somam cerca de 565 milhões de dólares. Agora futebol, Cruzeiro e Vasco avançaram na Copa do Brasil e estão nas quartas de final da competição nacional. A Raposa venceu o CRB por 2-0 no estádio Rei Pelé e garantiu a vaga para a próxima fase do campeonato. Após o empate em 0-0 no Mineirão no jogo de ida, o Cruzeiro viu o Wilabal e o Eduardo marcarem os gols da classificação. O primeiro só saiu aos 42 minutos, quando Matheus Pereira cobrou o escanteio fechado, o goleiro Albino saiu mal e Wilabal, livre, testou para abrir o placar. O CRB ainda teve um pênalti assinalado, depois que Fabrício Bruno bloqueou com a mão o chute de Mikael. GG cobrou mal e Cássio defendeu. Na reta final, o time alagoano até tentou pressionar, mas o Cruzeiro administrou a vantagem e seguiu com a posse no ataque. Aos 51 minutos, Eduardo aproveitou o vacilo da defesa adversária e fechou o placar. Cruzeiro classificado. Em São Januário, o Vasco foi imponente no primeiro tempo e marcou 3 gols na primeira etapa. Ryan abriu o placar ao receber o cruzamento rasteiro de Lucas Piton. Após a falha de Islan, sozinho, na área, o atacante finalizou firme e venceu o goleiro Gabriel Félix. O segundo saiu quando Ryan arriscou de longe. O goleiro espalmou e Felipe Coutinho aproveitou o rebote para marcar. Com o Cruz Maltino no ataque, logo veio o terceiro. Piton avançou pela esquerda, tocou para o meio, Tietê passou pelo betão e bateu cruzado para balançar a rede. O CRB descontou de escanteio com Brian. Placar final 3-1 e Vasco classificado. O sorteio dos confrontos para as quartas de final da Copa do Brasil acontece na próxima terça-feira. Os jogos estão programados para as semanas de 27 de agosto e 11 de setembro. Em Garopaba, no litoral sul catarinense, uma casa antiga do centro histórico caiu no início de abril deste ano. O fato levantou uma discussão importante: a preservação cultural e a educação patrimonial no município. Eram 7 horas da noite de um sábado, no dia 12 de abril deste ano, quando moradores da rua Aderbal Ramos da Silva ouviram um barulho que parecia com um trovão. Ao se aproximarem, avistaram parte da estrutura da casa de número 200 desabar. A estrutura do telhado da casa de madeira, ela apodreceu e justamente naquele dia ela acabou cedendo e quebrando. E ao fazer isso, ela empurrou as paredes tanto da extrema do terreno quanto no fundo do terreno para fora, né? E ela acabou já caindo sozinha uma janela e um pedaço do terreno, um pedaço da parede. Diana, do projeto Gaia Village, proprietários da casa ao lado, conta que ficou chocada ao saber da queda. A casa de número 210 está na família dela desde 1991. Atualmente, ela abriga durante o ano eventos relacionados ao projeto. É um impacto muito grande, né? Algo que já foi feito, que já viveu uma história, simplesmente cair, né? Fiquei principalmente preocupada com a nossa casa, né? Eu tenho um carinho muito grande por essa casa, até por eu ter morado, ela ter me acolhido em Garopaba quando eu vim morar em Garopaba, né? Então, eu fiquei impactada e a primeira coisa foi vamos correr lá e ver se não aconteceu nada, né? E aí eu fiquei desesperada, primeiro momento, daí eu vi a foto, que graças a Deus o jornal postou a foto, né? Eu
tipo, de ver e saber que não era nossa, tá bom, primeira fase foi essa, depois foi vir ver se ela estava bem. Moradores do centro histórico relataram que não tinham noção do tamanho do estrago que havia no telhado da casa que desabou. Segundo a Defesa Civil, quando uma edificação aparenta risco de queda, a população pode contatar o órgão. No caso da Casa 200, o desabamento pegou a todos de surpresa. Se a gente tiver algum pedido de algum munícipe, ou se a gente vê que não era o caso, a edificação caiu por conta do telhado e o telhado não deu para ver, a gente até vem e faz antes. Quando tem algum pedido de algum munícipe também que desconfia, que tem alguma rachadura, alguma trinca, ele contata a Defesa Civil, a gente faz um laudo e orienta o que tem para ele fazer o que tem que ser feito. Nesse caso pegou a gente de surpresa, porque realmente não dava para ver nada. É uma edificação antiga, igual as outras que tem aqui, e quando ela desabou o telhado, que a gente não conseguia ver por dentro, ela já no mesmo dia caiu e a gente já fez a demolição. Moradores locais relataram ainda que a casa estava desocupada há muito tempo. O atual dono do imóvel havia adquirido a residência recentemente e, devido à falta de cuidados, a casa veio ao chão. Outras casas já apresentam indícios de queda e preocupam os moradores. Foi uma pena, é uma lástima a gente ter menos uma casa, né, que já foram tantas que veio ao chão, como aquela ali. E em questão assim de mostrar a nossa arquitetura, né, aquela arquitetura açoriana, é mais uma perda, né? Então é menos uma, daqui a pouco vai outra e acabou a nossa identidade, aquela que a gente veio dos açorianos, com todas as características arquitetônicas que eles trouxeram de lá. A gente acaba perdendo um pouco da nossa origem, né? Porque o centro histórico, o Garopaba surge aqui em torno dessa praça, né? Quando a gente vai perdendo, hoje a gente atrai o turista como uma característica do centro histórico, né? A pessoa vem para ver a origem da cidade. Como a gente vai perdendo, tu vai perdendo essa motivação, né? Ela vai conhecer mais um bairro, vai conhecer uma praça, mas ela não vai conhecer a origem da cidade, né? Segundo as duas, a casa de número 200 não foi a primeira do centro histórico a cair. O local é conhecido pelas construções antigas, com raízes na arquitetura açoriana, que datam principalmente do século XIX e início do século XX. A recente perda de mais um componente arquitetônico desta região, que tem na história a formação de uma armação baleeira, representa para moradores e membros de entidades um alerta sobre leis e iniciativas que devem proteger os bens culturais do município, que atingiu recentemente a nota máxima na nova atualização do Mapa do Turismo Brasileiro, divulgada pelo Ministério do Turismo. A casa que caiu não recebeu manutenção e reparos necessários para que a estrutura se mantivesse em pé ao longo dos anos. Como as casas do centro histórico não são amparadas por nenhum tipo de instrumento legal ou lei de incentivo, a responsabilidade é do proprietário. E é justamente essa questão que nos deparamos ao apurar as informações sobre a queda da Casa 200. Segundo apurado, são poucas as edificações que possuem os requisitos legais para serem tombadas, mas as edificações têm o grau de importância reconhecido pelo Plano Diretor de 1987. No documento, ficaram estabelecidas as ruas que compõem o centro histórico. São elas Rua Manuel Álvaro de Araújo, Travessa Daniel Faraco, Travessa Cônego Ross, a Praça 21 de Abril e o Largo da Igreja São Joaquim até a Rua Adebal Ramos da Silva, onde ficava a Casa 200. Mas afinal, as casas antigas são ou não consideradas patrimônio cultural? O que pode ser considerado um patrimônio e quem deve protegê-los? Monumentos históricos, conjuntos arquitetônicos e sítios arqueológicos são alguns dos elementos que podem ser considerados patrimônio cultural. Quando se fala em proteção do patrimônio, a palavra tombamento é referência. A ação é uma forma de proteção legal concedida pelo poder público para preservar bens com valor cultural e histórico, sejam materiais ou imateriais. Quem efetua o tombamento de bens é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Em Garopaba, apenas a Igreja São Joaquim é tombada pelo Instituto. Desde 1987, o município trabalha em iniciativas para preservar o local onde tudo começou e seus bens. A cidade tem, além do Plano Diretor, a Lei de Patrimônio Cultural de 1992 e a Lei 2028 de 2016, que fala do patrimônio cultural. Porém, essas leis nunca foram regulamentadas. Em meados de 2023, a própria sociedade civil organizada começou a trabalhar em uma nova lei de patrimônio mais atualizada.
que aconteceu? A sociedade civil analisou essa lei e viu que ela tinha várias inconsistências e viu que já existiam outras leis também. Então, elas conversaram com o prefeito, pediram para fazer uma análise, uma sugestão melhor, pediram um prazo maior do que a consulta pública exigia, para poder analisar melhor essa lei do patrimônio e fazer sugestões. Esse grupo da sociedade civil, depois a gente vai ter alguns agentes públicos envolvidos, inclusive eu como agente pública estou no grupo de trabalho também. A gente viu que tinha tanta inconsistência dessa lei e das anteriores que a gente tinha que refazer a lei. Então, por isso a gente sentou desde 2023 para fazer uma nova minuta de lei do patrimônio, que fosse mais atual, que abarcasse a legislação atual e que sugerisse, além de ter a lei do patrimônio, tivesse um conselho de patrimônio. Porque não adianta tu ter uma legislação se não tiver pessoas que lutem e defendam isso. Essa nova proposta de lei já está no setor jurídico da Prefeitura de Garopaba e, assim que concluída, deve seguir para a Câmara de Vereadores. Para a Guia de Turismo, a queda de mais uma casa antiga evidencia também a necessidade de debater sobre a educação patrimonial no município. Porque quando a gente passa da ponte para cá, é como se a gente estivesse atravessando um portal para a história, para o passado de Garopaba. Então a gente vai andando as ruas, sejam através de intervenções culturais, como a da Thaís Helena, que mostra algumas pessoas antigas, como a do Fabrício Garcia, que são as orelhinhas, Memórias Invisíveis, que vai contando os relatos e os vínculos que as pessoas têm com a casa. Quando eu olho uma construção, é aquilo, ela não é só uma casa, ela me remete a uma memória do passado, são vestígios do passado. E na próxima segunda-feira, aqui no Pix News, você vai conferir a segunda parte da reportagem e conhecer iniciativas em Garopaba que buscam promover a cultura impulsionando a educação patrimonial no município. Assim a gente encerra o Pix News desta sexta-feira. Nossas reportagens e a íntegra da edição você pode rever no Pix News HD. Curta e compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias no pixtv.com.br. Fique agora com o Cinepix e a gente se vê na segunda-feira. Bom fim de semana, aproveite com responsabilidade. Até lá. Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.